One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre panificação francesa. E eu tenho a honra de falar com o mestre aqui da panificação francesa, o Jean Jacob. Tudo bem, Jean? Tudo você. Que legal, Jean. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser uma honra aí falar contigo, conhecer um pouquinho da sua história. De nada. É com prazer que eu posso compartilhar um pouco de conhecimento com você. Ô Jean, conta um pouquinho como que surgiu a paixão pela panificação. Paixão pela panificação, eu comecei jovem, eu gostava de fazer bolo em casa. E eu comecei confeiteiro, há 13 anos, fazendo uma aprendizagem, um pouco de escola e uma boa parte dentro de padaria. Daí eu fiquei uns 2 anos aprendendo a confeitaria até chegar ao diploma. Depois eu voltei na parte de panificação, fui na parte de panificação para ter os dois. E eu acho que eu preferi a panificação, então eu continuei nesse sentido. Eu voltei um pouco na confeitaria também para afundar, mas depois eu fiquei mais na parte de panificação. E fiz no total 3 diplomas de panificação, 2 de confeitaria, aí mudando com várias padarias. E acho que fazendo realmente uma coisa que eu gostava, que é um trabalho também que me deixou a oportunidade de viajar no mundo. Eu fui trabalhar em uma ilha francesa no Oceano Índico, e depois descobri que também é um trabalho que tem bastante oportunidade de crescimento. Conseguia fazer competições, ganhei a Copa da France, fui no 3º lugar na Copa da Europa. Então é um trabalho que dá muita opção de crescimento, que é realmente um elevador social para quem gosta e quem aceita de passar um pouco de tempo, claro, porque é um trabalho. E você foi em 2015 que você ganhou a Copa da França? Conta um pouquinho. Foi 2015, donc eu era em uma ilha francesa e tinha donc a Copa da França, e cada região da França que participa. E são equipes donc, de 3 padeiros. Tem um padeiro que faz sua parte de pães, um padeiro que faz sua parte de folhado, de croissant, de brioche e derivado, e um padeiro que faz a parte de escultura de pão, pães de decoração e escultura. E você tem um dia e meio para reproduzir em público um cardápio que é bem definido, com medida para respeitar, com tempo para respeitar. E nessas competições você faz. Então eu acho que eram uns 13 ou 14 equipes, e a gente ganhou essa primeira Copa da France. Depois eles refazem uma equipe selecionando o melhor de cada categoria, o melhor dos pães, o melhor da viennoiserie, o melhor da escultura, para refazer uma equipe para a Copa da Europa. Eles me selecionaram para a Copa da Europa, porque a gente ganhou o primeiro lugar em equipe, e depois eu fui para a Copa da Europa. Copa da Europa é um pouco a mesma coisa, só que lá são equipes de países diferentes, mas é muito interessante porque você encontra padeiros de fora, você vê outros jeitos de fazer, e você, para essas competições, você precisa saber se adaptar, porque quando você chega lá, são temperaturas diferentes, são farinhas diferentes, são fornos diferentes, então a grande dificuldade é saber se adaptar. Mas como se você tiver uma poesia para falar, você aprendeu e depois tem que refalar certinho em público. É muito interessante, eu indico a fazer porque é um crescimento muito, muito interessante. Que bacana. E de que cidade você é da França, Jean? É uma cidade que se chama Angers, que Angers é a 3 horas dirigindo de Paris, no sul, é na região Val de Loire, na França, é centro-oeste da França. Uma região que tem bastante castelo antigo, bem bonito. E você veio para o Brasil em 2017, é isso? Isso, porque eu já trabalhava com as farinhas que a gente usa aqui hoje no Brasil, na França, e eu simpatizei com o pessoal do Moinho, lá na França, que produz a farinha, e eles me falaram de um projeto de montar uma escola de panificação no Brasil.
que eu aceitei na hora. Então, eu cheguei e hoje a gente tem essa escola que está funcionando, vai fazer 5 anos, com vários módulos de curso, tem nível de curso, tem curso especializado só sobre a viennoiserie, só sobre o levain, o fermento natural, sobre lanche, sobre confeitaria também, inclusive. E a ideia da escola é saber usar a matéria-prima que a gente importa aqui. Com o nome da France Panificação, a gente importa a farinha, e o atelier do boulanger, e donc a escola que vai dar todos os processos para conseguir a sair produto da melhor qualidade possível, tanto para o aluno que vem, tanto para os nossos clientes que compram a farinha, para realmente aproveitar o melhor de uma matéria-prima boa. E você estava comentando comigo sobre as características dessa farinha, né? Ela não usa melhorador. Conta um pouquinho sobre algumas características. São farinhas que são bem diferentes. As farinhas francesas já têm particularidade. E, a ideia até importar a farinha francesa no Brasil é importar o melhor do que se faz na França. Porque na França tem vários tipos de farinha. O trabalho que eles fazem nesse moinho, que é um moinho que é médio de tamanho, não é gigante, mas não é pequenininho também. E eles usam 100% dos trigos, são trigo francês, donc eles têm selo até, inclusive, que se chama selo CRC. O interessante do CRC é que tem uma retraçabilidade do trigo. Donc, hoje eu sei exatamente quais são as variedades de trigo da farinha que a gente tem. Donc, realmente é um trabalho que vai a partir do agricultor até o padeiro. E dentro da farinha não tem nenhum aditivo químico, não tem melhorador, não é uma pré-mistura, é realmente uma mistura de trigo, de variedades de trigo bruto. Não tem nem conservantes, tem um tratamento mecânico para bicho, porque a farinha vem da terra, e no lugar de colocar inseticida, é um tratamento mecânico. Então, realmente, é um produto que é saudável. Saudável, agora o fato de não ter aditivo químico, tem que ter processo de fabricação dos pães junto. Por exemplo, a gente não faz o pão francês clássico do Brasil com nossas farinhas, porque precisa ter um melhorador. Por isso que a gente usa métodos de fermentação, que são métodos de fermentação lenta, porque vai junto com essa matéria-prima. E também na cultura do trigo, eles não usam pesticida, não chega a ser orgânico, mas realmente é um produto de qualidade diferencial. E com o sabor, o primeiro sabor do pão vem do trigo. É igual do vinho, o sabor do vinho tem que ter uma uva de qualidade, a farinha é a mesma coisa. Que legal. E sobre os módulos, Jean, da escola, quantos módulos são na panificação? Tem 5 módulos de 3 dias. A ideia, quando o aluno quer aprender, é fazer os módulos aos poucos. Geralmente, ele pega um pacote de curso que ele vai espalhar em um ano inteiro. Faz o primeiro, o segundo, na sequência, aí depois o aluno fica trabalhando os processos que foram passados, daí ele volta 1-2 meses depois, como ele escolhe, como se encaixar no curso, e quando ele chega no próximo nível, o aluno volta com as dúvidas, porque problema dentro da produção sempre tem, isso é normal, mas ser um bom padeiro é saber fazer um produto padrão. Fazer uma fornada boa, todo mundo consegue. Agora, fazer uma fornada boa todo dia já é muito mais difícil, porque fermentação, é temperatura, tempo, etc, etc. Então, a ideia é isso, espalhar os cursos, treinar entre as aulas, para evoluir aos poucos. Ninguém vira padeiro em 2 dias. Tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer, refazer, tem que errar. Faz parte do aprendizagem, para entender depois as chaves para adaptar os processos e tudo isso. É isso que eu tento passar durante as aulas, que não tem receita, tem processo de fabricação, mas você não tem uma receita da baguete que eu ensino na escola que vai funcionar do mesmo jeito na padaria. Vai ter que ter alguma coisa para mexer. Por exemplo, a temperatura da massa, se você trabalhar em um lugar muito quente, tem que ser um pouco mais frio a massa, porque vai crescer mais rápido. Tem alguns detalhes que precisa
que precisa ajustar. Então, os cursos de nível é realmente para entender um pouco como fazer um produto de qualidade e como fazer uma produção, porque a ideia realmente é saber produzir. O padeiro não faz 10 baguetes por dia, um padeiro sabe dominar uma produção. E depois tem os cursos que são mais especiais. Tem um curso especial de viennoiserie, do croissant derivado, brioche derivado. Lá são 3 dias, a gente faz mais de 35 produtos diferentes. Mas realmente, para afundar nessa parte de viennoiserie, tem um curso especial sobre o levain e as fermentações, lá para ver os processos diferentes que existem, de temperatura, de tempo, de como fazer tal pão com tal equipamento, com tal temperatura. Para ver os processos diferentes de fermentação. Tem um que é um especial de sanduíche, pães com recheio, que é interessante, porque para quem tem padaria, é um produto que é interessante para acrescentar em uma produção. A partir do momento que você já faz pães, é interessante ter uma proposta com derivados. E tem um curso de confeitaria, mas que confeitaria do padeiro. São 2 dias para ver os clássicos da confeitaria francesa, tipo madeleine, financier, cookie, moelle au chocolat, receitas simplesinho, também que são fáceis a acrescentar em uma produção para quem já tem uma padaria, para quem já trabalha com isso, são coisas fáceis para acrescentar e dar um valor agregado ao negócio. Então a ideia é isso, é espalhar os cursos e treinar entre cada aula. Entendi. É o que você falou, o curso vale para uma pessoa que nunca fez pão, que vai passar por todos os módulos, mas também para as pessoas que já fazem pão, que já conhecem um pouco de técnica, a conhecer mais os itens franceses, né? Conhecer um croissant diferente, né? Claro, tem vários perfis de alunos. Tem gente que tem padaria grande, tem gente que faz pão em casa, tem gente que tem projeto, tem gente que envia funcionário tem realmente vários tipos de perfil e junto a gente faz os processos e os produtos. Quem está começando assim, vai pelo primeiro nível, a primeira coisa que ele aprende é sobre fermentação, seria um pouco nessa linha? Isso, no primeiro nível, justamente hoje eu terminei um primeiro dia do primeiro nível. Primeiro curso, a gente vê os produtos mais comuns da panificação francesa, e nem só francesa. A gente faz, no primeiro nível, a gente faz a baguette de tradição francesa, a gente faz um pão rústico que se chama tourte de meule, a gente vê o brioche, a gente faz um pão de campagne, que é uma massa com centeio e trigo, a gente faz um pão integral e um pão viennois. São realmente para ver as bases, usando 2 processos de fermentação diferentes. Primeiro nível é isso. O segundo, lá é um pouco diferente, a gente aborda mais as questões de levain, de pré-fermentação, as diferenças entre o levain duro, o levain líquido. A cada nível a gente refaz alguns produtos e a gente afunda mais com novidade, com outras opções. O que me impressiona, e depois as pessoas vão ter oportunidade, vão marcar seu perfil, é a beleza assim dos pães, né? As perfeições dos folhados, assim. Essas técnicas, é algum equipamento, além de tudo, tem algum material, alguma coisa que é feito para ficar tão perfeito assim, Jean? Para mim, um produto de padaria tem que ser gostoso e tem que ser bonito. Tem que ter os dois. Se você tem um produto que é bonito, mas que não é gostoso, o cliente compra uma vez, mas não volta. Se você tem um produto que é feio, ninguém compra. Então, o visual é importante, igual do sabor, 50-50. Tem produtos que são os tradicionais, geralmente o que funciona na padaria. Se você faz, por exemplo, um croissant tradicional e um croissant bicolor com uma cor vermelho recheado com goiaba, você vai vender, por exemplo, 200 croissants tradicionais e 30 bicolor. Porque as pessoas querem os tradicionais, mas os produtos diferenciados chamam a atenção, a vitrine fica mais bonita. Então, e são técnicas que são interessantes também para o padeiro, é interessante a ver produtos, a trabalhar produto um pouco mais caprichado na finalização, no corte. Além disso, o mais importante é os processos de fermentação de massa, porque você pode fazer uma modelagem especial, tudo isso, se sua massa não está correta, não vai dar o produto. Então, realmente é o conjunto, mas no final tem que ter o visual e o sabor.
e matéria-prima. Você faz um croissant com manteiga e um croissant com margarina, bom, com certeza o croissant com manteiga é bem melhor que com margarina. Então a qualidade de matéria-prima é fundamental. Croissant é um pouco a dor de cabeça assim dos padeiros, já, se a gente puder falar, tem uma técnica assim, é complicado pela temperatura, né? Às vezes se a temperatura não tá legal, para dar o ponto um pouco no croissant é difícil, né? O croissant, quando você quer fazer com manteiga, quando você quer fazer um produto diferente, melhor, a manteiga derrete entre 29 e 32 graus, depende da manteiga. O Brasil é um país quente, então claramente para quem não tem ar-condicionado, para quem não tem temperatura controlada, já é bem mais difícil para ter um produto de qualidade, porque tem que ter as ferramentas. Se você me dá farinha, água, manteiga, vou conseguir fazer um produto. Agora, se eu não tenho o laminador, se eu não tenho o ar-condicionado, se eu não tenho, já é bem mais complicado. Então, croissant tem alguns detalhes para cuidar um pouco mais que os pães, mas não é necessariamente mais fácil. Dá para padronizar, mas tem que cuidar mais das questões de temperatura, de processo para ele. Mas um croissant bem feito é um produto super interessante. E geralmente é o carro-chefe das nossas padarias, é o carro-chefe. É a maioria dos clientes que compram a farinha também é um produto que vende. E também no paladar, quando as pessoas não conhecem muito os pães rústicos e que tem um pouco de croissant, às vezes primeiro vai comprar um croissant, aí gostou, volta, aí começa a comprar os pães. Então, croissant, para mim, quem tem projeto de padaria, é um produto importante a fazer. Tem que ter mais ferramentas, claro, necessita mais investimento de equipamento, tudo isso, mas é um produto que vale a pena fazer. Eu vi um pão muito, muito bonito, chama pão de espelta. Pão de espelta? É pão de espelta. Espelta, na verdade, é uma farinha. Espelta é um trigo, é uma variedade de trigo antigo. Os trigos hoje são variedades selecionadas pelo rendimento, pelo porcentagem de glúten, de proteína, pela qualidade da proteína. A espelta é uma variedade de trigo que é mais antiga. Então é uma farinha um pouco mais cara, necessariamente, porque o cara que vai plantar um hectare de espelta não vai ter a mesma quantidade de trigo no final que um trigo convencional. É um pão que tem um sabor um pouco mais marcado de trigo, justamente, um miolo um pouco mais aerado, que é bem rústico, mas que é interessante pelo lado saudável, porque tem menos proteína, tem bastante fibra, e em termos nutricional ele é interessante. Poxa, que legal. Eu vi também um pão de forma com cúrcuma e carvão ativado, assim, poxa, muito, muito bonito também, todo... Pão que eu fiz para a Copa da Europa, justamente. É uma massa de pão, tem uma modelagem específica, ele fica bonito porque quando você corta a fatia, dá um efeito tigre, um pouco. São pães que chamam a atenção, que chamam bastante a atenção, mas um pão de forma, que é macio. Muito legal. E eu vi também muito pão rústico, assim, com alguns desenhos, com algumas letras. Isso é um carimbo? É um carimbo que se utiliza, Jean? O desenho, geralmente, eu uso extensio. Eu peneiro farinha por cima e com extensio, pode fazer com cacau em pó, você peneira para cima e aí fica o desenho. São pães que são interessantes para quando tem buffet, para decorar um buffet, para colocar uma marca da padaria. É legal, chama a atenção também. E essa parte de pães, assim, sem glúten, pão integral, é uma parte mais complicada de se fazer um pão sem glúten? Pão integral não é mais complicado, tem que ter uma farinha integral boa, mas não tem nada de segredo no pão integral. Agora, pão sem glúten, para mim, o melhor pão sem glúten que tem no Brasil é o pão de queijo. O pão de queijo é um pão sem glúten que é ótimo. Para mim, pão sem glúten não é realmente um pão, é mais um bolo, porque o trabalho do padeiro, mexer com pão, justamente, é mexer com uma massa que tem uma rede de glúten, que tem essas características. Existe um processo para fazer pães sem glúten, mas primeiro é complicado vender a uma padaria, na verdade é impossível vender em padaria, porque você vai ter poluição de farinha, porque se você faz pães normais, uma pessoa que realmente é alérgico ao glúten nem vai para a padaria, porque é perigoso. Agora, as pessoas que são intolerantes ao glúten,
não vem necessariamente diretamente do glúten. Os processos que a gente faz aqui são processos com tempo de sova curto, sem ter rede de glúten super forte e que são bem mais fáceis para digerir. Às vezes, essa questão de intolerância vem mais do processo de panificação que do glúten mesmo. Entendi. Quando se utiliza uma fermentação mais longa, quem é intolerante a glúten fica melhor para comer, né? Sim, fica melhor, porque tem várias coisas. Tem a parte, por exemplo, do ácido fítico que está dentro da farinha, principalmente da farinha integral, que vai ter propriedades mais ou menos de juntar o lado saudável, que vai ser ferro, magnésio, que tem na farinha. Na fermentação, no levain, na fermentação lenta, você tem uma enzima que se chama fitase, que vai poder degradar esse ácido fítico. Então, fazendo um processo de fermentação lenta, o seu corpo vai poder assimilar melhor os ingredientes interessantes da farinha. E uma dúvida, assim, essa parte de fermentação, né? Fermentação líquida, assim, você poderia dar uma explicação um pouquinho? Qual que é a diferença de utilizar um levain mais duro de um levain mais líquido, assim? A diferença entre os dois é que o levain líquido tem basicamente 100% de água sobre a farinha. 1 quilo de farinha, 1 litro de água. O levain duro ele vai ter 50%. Quando você usa o levain líquido, você vai ter um levain um pouco mais suave que um levain duro. Um levain duro ele vai dar na massa, depende de como foi realimentado tudo isso, mas a tendência é ter um pouquinho mais de acidez e um pouquinho mais de força usando um levain duro, que é um levain líquido. Então depende dos pães que você quer fazer. Eu prefiro usar o levain líquido para baguete, para tudo que é massa branca, e o levain duro para os pães um pouco mais rústicos. Mas dá para inverter, não tem uma regra, tem que ser levain líquido. Depois é cada um também que tem preferência de usar tal levain ou tal levain. E você estava comentando também, Jean, que vocês abriram uma loja assim, de panificação, né? Sim, hoje a gente tem duas lojas aqui em São Paulo. Uma na Domingos de Moraes, 774, Vila Mariana, que se chama La Boulange, que é o primeiro ponto. São ponto de venda. A produção é feita por uma equipe de padeiro aqui na escola. E uma loja de venda de pães e viennoiserie. Não tem lugar para sentar, não tem, mas realmente a pessoa vem, compra pão e vai embora. E a ideia é poder ter produto de qualidade boa, um cardápio simples e preço justo, com a utilização de matéria-prima boa. E também essa ferramenta, essas lojas são úteis também para aproveitar e fazer formação de estagiário com prazo um pouco maior que as aulas. As aulas são de 2, 3 dias, a formação estagiário é um mês. Donc, assim, o estagiário ele pode vir realmente tocar uma produção verdadeira. Então, essas lojas estão funcionando da segunda a sábado e a ideia é as pessoas poderem comprar os pães. Já a maioria dos clientes são clientes do 2, 3 quarteirões perto da padaria. E mostrar também um exemplo de padaria pequena, rentável, sem precisar de um investimento muito alto. Claro que tem os equipamentos para comprar, mas mesmo assim não é uma coisa impossível. Entendi. Que bacana, já. É o que você falou, você dá consultorias também para padarias que querem ter um produto específico e quer treinar o seu padeiro, tudo vocês dão essa consultoria também, né? Sim, eu faço consulta principalmente com as farinhas francesas, porque é lá que eu domino ao máximo, mas eu sou um pouco apertado na agenda, mas quando posso, sim, eu vou até a padaria. Geralmente eu fico 2 dias, um dia para fazer a sova de massa e outro dia é para colocar processo. A ideia não é produzir no lugar, é colocar processo, adaptar os equipamentos, porque cada um tem equipamentos diferentes, forno diferentes, maceira diferente. Então tem algumas coisas para readaptar no processo. Pão é processo. Você não tem um processo que vai funcionar em tal lugar ou tal lugar. Sempre tem que adaptar a relação dos equipamentos, das temperaturas, etc.
Ô Jean, e tem muita gente, né, que está nos escutando, que tem o desejo, né, de empreender e começar aos pouquinhos fazer pão para vender, ou no condomínio, ou para os amigos, para os familiares, né? Tem alguma dica de equipamento que seja necessário para ele começar? Que tipo um pouco de forno? Tem alguma batedeira específica que ele tem que comprar? O mais importante é o forno, porque todos os produtos vão acabar no forno. E para pão, se tem alguma coisa para investir, mais que o resto, é um forno lastro. O forno a lastro é essencial. Para quem quer produzir pães de qualidade, realmente tem que priorizar isso. Depois, a segunda coisa é espaço de frio. Se você não tem espaço de frio, rapidamente você vai ser limitado. Maceira é importante, mas um pouco menos. Padeiro consegue se virar, mas basicamente forno, câmara fria, maceira, para quem quer fazer pães. Depois, para quem quer fazer a parte de viennoiserie, aí tem que ter uma laminadora, se é para comercializar, ter uma laminadora, eventualmente uma câmara de fermentação com controle de umidade. Isso para um projeto de padaria pequena, para quem faz em casa, tem processo para adaptar, claro, mas privilegiar um forno lastro bom, espaço de frio, uma maceira. O resto é de menos. Bancada de trabalho, espátula, o resto é mais tranquilo. Claro, investir em pão não é um investimento de zero, claro, mas seu negócio dá para começar pequeno e crescer muito, porque quando você começa a vender os pães, você começa um faturamento que é pequeno, mas que tem uma margem boa. Então, realmente dá para viver bem, para quem trabalha bem, claro, é igual de tudo, mas dá para ganhar dinheiro mexendo com pães. Sim, com certeza. Para quem gosta, às vezes você começa a fazer um pouco em casa, com os equipamentos que você tem em casa, a sua batadeira, o seu braço, aí começa a ser uma coisa, geralmente a primeira vez não dá certo, mas é normal, e refazendo é interessante, realmente. Se tem uma coisa para insistir, eu acho que para quem gosta, realmente tem muitas oportunidades, ainda mais no Brasil, porque não tem uma coisa que está crescendo muito e que as pessoas começam realmente a se interessar para ter um produto de melhor qualidade, ter um produto mais saudável, etc. Então, eu acho interessante a pensar as oportunidades que pode ter nesse trabalho. Ô Jean, lógico que a sua farinha, você comentou das características dela, que é super bacana, mas tem gente que está de fora, de outra cidade, de outro estado aqui, que não tenha a farinha francesa, ou até mesmo aqui em São Paulo, caso ele queira utilizar. É possível fazer o curso e utilizar também outra farinha. Vai ter que ter algumas adaptações, claro, mas é possível, né? O aluno que vai sair vai ter os processos. Depois, vai ter que adaptar, claro, mas com certeza é possível. Com certeza é possível. Dá para fazer sem problema nenhum. E pão, são processos de pão. Então, a partir do momento que você tem farinha, você consegue fazer. Com certeza, tem alguns ajustes para fazer, mas claro que dá para fazer. Mas, por exemplo, a baguete, para mim, depende do nome que você colocar. Se você quer colocar, se você quer fazer a baguete de tradição francesa, tradicional, vai ter que ter uma farinha de tradição francesa. Mas nada te impede de fazer uma baguete. Uma baguete, fazer o formato, fazer. O que vai mudar? Vai mudar as características de força na massa. Pode ser que tenha, usando uma outra farinha, algum excesso de força por conta de algum melhorador, uma diferença de cor saindo do forno, uma diferença de sabor, com certeza, mas o produto vai sair, isso sem dúvida. Que bacana, Jean. Obrigado aí pela conversa. Deu para conhecer um pouquinho. E passa o Instagram da escola, seu Instagram, da padaria também. Tem o Instagram da escola e da farinha, que é France Panificação. O Instagram da padaria é La Boulange, La Boulange SIP, para quem quer descobrir os produtos, ou fazer um café da manhã. E o meu, que é Jean Jacobi 49, para quem quer. Geralmente eu posto mais fotos de pães bonitos, porque eu gosto de fazer pães bonitos. Não hesita a vir aqui fazer cursos. São momentos bons, são equipe de máximo 6 alunos e um clima agradável para todo mundo. Então, eu aguardo cada um que quer. Que bacana, que legal, muito bacana. Não, e seu Instagram tá fantástico ali. Quem olha
É uma obra de arte, né? O que você falou, além de gostoso, é uma obra de arte, né? É obra de arte, mas é pão. Para mim, não pão bonito, mas é farinha e água. Muito legal, mas obrigado, viu, Jean? Obrigado aí pela oportunidade. De nada. Grande De nada, abraço. foi um prazer. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.